torcedor vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, notícias relevantes aí que estouraram antes aí da partida para a gente poder passar para vocês, tá? Então, muito atenção, porque a gente vai falar aqui sobre a situação do jogo do Vasco da Gama contra o Lanús, que vai acontecer daqui a pouco, às 21h30. Queremos abordar também o assunto relativo a reforços, o novo executivo de futebol do Vasco da Gama. E olha, a gente vai falar muito aí sobre essa pressão que está em cima do Pedro Paulo depois que ele recusou a se assentar aí com investidores para vender a Vasco SAF. Pois bem, a gente começa o nosso vídeo aqui. Antes, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito, já deixa aí o placar para o jogo, tá? Vamos começar falando aqui sobre o jogo. O Vasco já está definido, o time que o Diniz montou uma substituição, certo? Tietê no meio-campo. Então a gente vai ter o Léo Jardim, PH, João Vitor e o Luiz Gustavo, Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Nuno, Rayan e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama para a partida das 21h30 lá no estádio La Fortaleza, na Argentina. O Vasco tem que vencer para levar aí essa possibilidade de classificação para a última rodada aqui em São Januário, no jogo contra o Lanús. Paralelamente a isso, a gente vai ter também, tá, o jogo do Melgar contra o Puerto Cabelo acontecendo no mesmo horário. Pessoal, a gente passa aqui a situação envolvendo o diretor executivo. O Vasco demitiu o Marcelo Santana, tá? O Vasco demitiu o Marcelo Santana e o Vasco, até aonde a gente tomou conhecimento, está negociando com o Juninho Paulista. Isso mesmo. O Juninho, que foi atleta do Vasco da Gama, certo? Foi um fracasso de seleção brasileira e que tem no currículo aí a própria seleção brasileira. Ele já fez esse papel na seleção brasileira, né, de diretor aí de competições, tem muito currículo na bagagem. Então, o Juninho Paulista estaria negociando a sua vinda para o Vasco da Gama. Eu acho uma boa. Por quê? O Juninho já conhece o Vasco da Gama, foi atleta, é um cara que tem muita influência, né? Um cara aí que é bastante honesto, e o Vasco está negociando com o Juninho Paulista nesse momento, tá? A gente fala aqui agora sobre a situação envolvendo reforços também. O Diniz vai fazer a limpa aí no elenco do Vasco da Gama. Alguns jogadores que não estão sendo aproveitados terão seus contratos rescindidos ou emprestados aí, certo? E o Vasco aí já negocia a chegada de 2 jogadores que a gente tomou conhecimento. A situação do Brian Rodrigues está muito bem encaminhada. As informações que chegaram hoje, o Vasco não abrirá mão da contratação aí do Brian Rodrigues. É uma resposta tardia que o Pedro Paulo quer dar aí para a torcida do Vasco da Gama. O Brian Rodrigues, que está aí em processo de recuperação após ter se machucado,
mas já está se recuperando, inclusive vai disputar aí o Mundialito de Clubes, defendendo o América do México, né? E o Vasco aí no carnezão da Casa Bahia, aonde a gente tomou conhecimento, vai pagar 35 milhões de reais aí para poder trazer o Brian Rodrigues, certo? Mais uma informação que a gente passa para vocês é do jogador Lima, tá? É um pedido aí do Fernando Diniz, o Lima, que está no Fluminense. O Vasco tem muito interesse na contratação do atleta Lima, certo? É encarado aí como uma prioridade para o esquema do Diniz. Aquele esquema do Diniz que ele gosta de implementar com passes, né? Curtos e rápidos, né? O Lima, um jogador aí que ajudou muito o Diniz lá no Fluminense, perfeito? O jogador que ora é titular, ora é reserva, certo? Pode pintar aqui no Vasco da Gama. Inclusive, o contrato dele está terminando agora no dia 31 de dezembro de 2025, né? O Fluminense não fez a renovação de contrato dele ainda, o jogador já pode assinar um pré-contrato. Então, o Fluminense teria que fazer essa negociação ali, porque o jogador já pode fazer um pré-contrato, tá? E muita pressão para cima aí do Pedro Paulo. O Pedro Paulo, a gente tomou conhecimento que vai vir na quinta-feira público, vai dar aí uma coletiva, ele vai apresentar o Fernando Diniz, perfeito, e ele vai falar. E ele vai explicar essa situação aí, certo? Dessas reuniões que ele não tocou para frente com relação ao investidor britânico e também com relação aí a pessoas ligadas ao magnates. Há um grande desgaste internamente aqui no Vasco, porque, segundo informações aí que chegaram, o Pedrinho quer a proposta primeiro para depois sentar para poder conversar, né? A situação da reunião aí que estava pré-agendada não teria ido para frente porque o Pedro Paulo, o Pedrinho, simplesmente aí não quis dar prosseguimento ao feito. Pois bem, essas foram as notícias aí do Gigante da Colina. Eu agradeço aí pela sua atenção. Após o jogo, a gente volta aí para a gente, se Deus quiser, comemorar uma vitória aí na estreia de Diniz no Vasco da Gama. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!